Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é com Alexandre Foschini. Ele vai nos explicar o que é a técnica do Theta Healing, que é também uma prática espiritualista. Aliás, essa é também uma nova fase aqui do canal Angeline. Além de ouvir líderes religiosos e estudiosos da cultura religiosa, vamos começar também a ouvir e entender um pouco o que significa essas práticas espiritualistas que hoje estão sendo tão difundidas e tão procuradas pelas pessoas. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se inscreva aqui, deixe o seu like e também nos acompanhe pelo Spotify, sempre no canal Angeline. Alexandre Foschini, é um prazer imenso recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Cris. A honra é minha, né? Você sabe disso. Estou aqui meio um pouco ansioso, nervoso com a entrevista, mas conhecendo a entrevistadora, eu já fico mais tranquilo. Pois é, o Alexandre Foschini é meu amigo de longa data. Falamos muito sempre sobre a espiritualidade, sobre religiosidade. O Alexandre é engenheiro agrônomo de formação, tem especialização em finanças e na sua vida de executivo, de trabalhador de grandes empresas, ele sempre se preocupou muito com a espiritualidade. E, atualmente, o Alexandre está aplicando o Theta Healing. Então, ele está aqui hoje para inaugurar essa nova fase também do canal Angeline, que além de conversar com líderes religiosos, estudiosos da cultura religiosa, também vamos falar dessas práticas espiritualistas, para a gente poder entender o como que isso pode ajudar todas as pessoas, em especial para aquelas pessoas que querem realmente viver plenamente e serem felizes. Então, Alexandre, eu queria começar te perguntando o que é esse Theta Healing? Então, Cris, o Theta Healing é uma técnica terapêutica. Ela foi desenvolvida pela Vianna Stibal, é uma norte-americana. Há alguns anos já, esse é o livro dela, para quem quiser conhecer, tá? Essa é a Vianna, aqui de perto. E ela usa as ondas mentais teta para fazer o tratamento e a busca. E eu caí assim, ganhei uma consulta em Theta Healing de uma outra amiga, e eu estava buscando uma técnica que pudesse me ajudar profissionalmente e pessoalmente também. Eu sou um bom solucionador de problemas, sou assim bem lucrativo, né? Eu consigo fazer a questão andar, né? O corrigir os problemas, mas o que me chamava a atenção é qual é a causa dos problemas. Então eu realmente estava procurando. Eu cheguei até a viajar para o exterior para conhecer alguma técnica. Eu soube de uma técnica aqui no Brasil que me pareceu interessante. Eu fiz a inscrição para fazer o curso lá em Chicago. Durante o período, até fui para Toronto, fiquei um tempo lá estudando também negociação internacional. Mas durante o período de lá, aquela técnica me falaram que ela ia ser exclusiva para a saúde, porque é desenvolvida por médicos. E eu comentei, então eu cancelei aquele curso, mas estava adorando ficar lá em Toronto, sabe? E o curso também estava ótimo, tenho amigos até hoje lá. E eles me falaram em Theta Healing. E me chamou a atenção, mas eu não procurei na época. Logo que eu voltei, eu ganhei uma consulta. Fiquei absurdamente impressionado. E aí eu entrei, comecei a fazer os cursos de Theta Healing e amei.
Era realmente o que eu estava procurando para esse momento. E o que que é exatamente isso? O que que é as ondas tetas? Como é que isso funciona? Então, primeiro, as ondas teta são aquelas ondas mentais que ela está de 4 a 7 Hz de frequência no cérebro. E para você saber qual é essa frequência, ela é mais relaxante, né, do que uma onda alfa, que é uma onda de relaxamento, e ela não é tão profunda como um sono profundo, que é de 0 a 4. Então, sabe quando você vai acordar de manhã que você sonha um montão e lembra? Você está em ondas teta. Então, é aquela onda mental que faz você visualizar, ver imagens e, ao mesmo tempo, está muito relaxado. E aí, como que essa técnica funciona? Então, vamos imaginar que uma pessoa me procure para falar que está muito nervosa, que ela quer saber, né, que ela está ansiosa, e aí o executivo, vou falar de um executivo, que é uma área que eu entro bastante, né, ele não consegue dormir direito, ele está com estresse, está com burnout, né, e ele quer melhorar. E aí eu entro em teta, levo o paciente em teta também, mas o importante é eu estar em teta. E eu vou perguntando o que acontece, quais são os sentimentos, e você vai escavando aquela situação para chegar na raiz do problema. E aí, quando você chega na raiz do problema, você pede autorização para ele se eu posso mudar essa questão, essa programação, que é conhecido como crenças, né? São critérios, são crenças que a pessoa tem e que impede, que motiva aquela situação. É isso, Alexandre, que fala em crenças limitantes, é isso? Então, as crenças limitantes que nós trabalhamos são crenças que elas estão no subconsciente, ou seja, elas não são conhecidas pela pessoa. Normalmente, quando você ouve crença limitante na internet ou na literatura, elas estão falando das conscientes. Mas existe as do subconsciente. E o subconsciente é responsável por 90% das nossas decisões. É responsável por 90% das nossas ações. É responsável por 90% do que concretiza na nossa vida. E essas crenças, por que elas não são conscientes? Porque elas têm origens diferentes. Por exemplo, você pode ter uma crença que foi uma educação que você teve. Você era criança e você ouviu alguma educação ou a professora falar alguma coisa, né? Então, aquilo fica na cabeça. Você pode ter crenças genéticas, ou seja, da história da tua família, da sua família biológica, existem crenças lá. E até 7 gerações nós pegamos essas crenças. Outras históricas também, que são mais longas ainda, e de alma que faz parte da vida da pessoa. Então, você falou no começo... Isso é aquilo, Alexandre, que se fala assim, está gravado no seu DNA. Você vem com isso, é isso? Isso. E como você falou, assim, olha, nós precisamos ser felizes, busca da felicidade. Mas a maioria das pessoas tem uma limitação para ser feliz. Como se estivesse fazendo algo errado. Ou, ainda, a maioria das pessoas não sabe o que é ser feliz. Nunca se sentiu verdadeiramente feliz. Por quê? Porque existem as crenças, né, de que vão falando, olha, você tem que pagar pecado, você não sei o quê, entendeu? E mais ainda, quando você está aumentando, você está retirando todos esses limites, você vai se aproximando mais da felicidade que do amor incondicional, que no Theta Healing se chama, a gente chama de criador de tudo que é, né?
pode ser feito Deus, falado Deus, mas, para você ter uma ideia, é uma técnica que você aplica para um ateu com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque o que aconteceu com os iluminados na história da humanidade? O que você acha, Cris? Não, aí quem responde é você. Todos os iluminados sofreram muito. Eles foram mortos ou deixaram o planeta, né? Então, Cristo, que já veio iluminado para o planeta, foi crucificado, né? Os que se iluminaram, Buda, Maomé e todos os profetas, todos os santos, né? Eles sofreram muito. Você diz assim, eles sofreram porque eles tentaram fazer aqui diferente do que é isso? Se iluminar, se aproximar de um amor incondicional. Então, dentro da história da humanidade, todas as pessoas que buscam isso acabam tecnicamente sofrendo. Então, basicamente, todos têm na crença, no subconsciente, dizendo, eu não posso me iluminar, porque eu tenho o eu da sobrevivência, o meu instinto de sobrevivência fala assim, não, eu preciso estar vivo. Então, impede. E isso vai impedindo a felicidade. Se a pessoa está feliz, ela busca inconscientemente um sofrimento, uma tristeza, e aí vai desencadeando uma série de consequências. Agora, o planeta chegou no momento, pela população, pela tecnologia, que, segundo a Havaiana, é o momento da iluminação do planeta mesmo. O planeta vai ser um planeta de iluminados. Amém, amém. Você está num trabalho incansável aí com o teu canal sobre isso, né? Do respeito, da educação, porque senão o planeta vai explodir. E não faz sentido a criação do ser humano para ele não poder viver na Terra, né? Vai chegar, parece uma coisa impossível, mas no Theta Healing a gente trabalha com tudo que é impossível como crença limitante. Então vai chegar um certo momento em que vai ter um número de pessoas iluminadas que aí, pelo inconsciente coletivo, ele vai se espalhando por todo o planeta. E isso vai alterando o DNA das pessoas, vai alterando o DNA das crianças. As crianças, né, que chamam de arco-íris, tem vários nomes essas crianças, elas vão poder nascer. Essas crianças não vêm com crenças materialistas, né? E aí o planeta vai poder entrar no ritmo de paraíso. Então, Alexandre, a gente pode chamar de uma técnica, né? Essa Sim. técnica, ela faz com que a pessoa, você trabalha na pessoa o inconsciente dela, basicamente Sim. nessas crenças limitantes, para ela poder se abrir, digamos assim, para ela poder caminhar. Não é que quem vai fazer essa técnica chega lá e vira de pobre a milionário, de magro, de gordo para magro. Não, nós não estamos falando de milagres, nós estamos falando que a pessoa vai se abrir e ela vai começar a ver o mundo, a maneira como ela vive, diferente do que ela vivia até agora em sofrimento. É isso? É isso, e isso é um milagre. Não. O que eu quero dizer assim é que não é mágico, né? É mágico. É mágico? É mágico. Então, desculpa. Sabe por quê, Cris? Sabe por que é mágico? Porque até hoje a gente se conectou com os planos divinos, mas agora chegou a hora da humanidade se conectar com o mundo da criação mesmo, com o amor incondicional da criação. Certo. E são partículas que são muito pequenininhas, por isso que se fala onipresentes. Elas são muito ágeis e onipresentes. Esse foi meu teste para ser instrutor de Theta Healing. Era explicar os planos, de explicar os planos de existência para um padre, um monge budista, um sheik, acho que é sheik árabe, muçulmano que chama. Um sheik muçulmano. Uhum. Um ateu, né? E mais uma pessoa que não tem religião, né? Por quê? Porque eu tive que explicar sem ofender ninguém. Porque quando você fala de amor incondicional, que a gente nem sabe muito
explicar, porque a gente nunca sentiu, não pode ofender ninguém. Não se deve ofender ninguém, porque ele é para todos, né? E é instantâneo. Eu vejo curas assim instantâneas. Você conversa com a pessoa e ela sai outra né? Um Não, não, sofrimento. Alexandre, o que eu falo da mágica é assim, não é que você vai lá e vai transformar a sua vida, por isso que eu brinquei com essa história de gordo para magro. Não é que depois dessa sessão você chega e já sai de lá magro, não. Tem um tempo, aí você vai Tem um trabalhar, tempinho. se a sua questão for a obesidade é essa, se a sua questão for a prosperidade é outra. É nesse sentido que eu disse que não é tomar uma pílula e tá maravilhosa, não. Tem um Eu vou, trabalho para isso, né? sim, eu vou te explicar um caso exatamente disso. Uma pessoa me procurou, uma mulher me procurou, e ela estava obesa vida inteira, com dieta e tal. E então, conscientemente, ela falou: eu era magra, olha a foto, eu era linda, olha a situação, né? E ela falou assim: eu não consigo entender. E nós fomos escavando aonde estava essa situação. Primeiro, quando que ela começou a engordar? Logo depois que casou. Era o Ela começou a marido, engordar. né, Alexandre? É, é. É. O marido também engordou. Hum, Foi meio que simultâneo. E os dois, mas eu estava tratando ela, porque o uhum, livre-arbítrio ele é importante, é só se ela quiser mesmo tratar. certo. Mas a gente foi escavando, escavando, e a gente testa para saber se a intuição que eu estou tendo está correta ou não. Você Uhum, testa com testes energéticos na pessoa, que a Theta Healing se usa da cinesiologia para poder, até para poder mostrar para a pessoa. certo. Né? Porque Uhum, quando a pessoa está falando, vem as situações na minha cabeça, vem a intuição. E ela tinha crença, que era uma crença genética, de que a mulher, ela já se garantiu, ela só pode ser bonita para o marido, uhum. entendeu? Então, ela se sentia totalmente insegura de continuar sendo bonita. O Que subconsciente não coisa. faz isso para sacanear a gente. O subconsciente faz para proteger, mas ele não tem filtro. Então, vem da história. Aí a própria pessoa, eu falei: o que você acha da burca? Ah, a burca é ridículo. Ou o que você acha das pessoas que escondem o cabelo? Ou deixa assim? Nossa, eu acho, né, Hum, uma agressividade com a mulher, aquela coisa, mas ela estava fazendo o mesmo. Por quê? Porque a beleza, se ela continuasse com a beleza, o casamento dela ia se desfazer. Ou também, ou não, e também era pecado. Ela precisava se esconder, não tinha mais o véu, mas ela precisava se esconder na gordura. Então, no momento que. E aí você testa, e aí a pessoa vai lembrando: nossa, minha mãe falava isso, minha avó, sabe? Era todo mundo na mesma situação. Aí você troca, você esclarece, trazendo a consciência já melhora bastante. Né? Mas uhum. aí você fala assim: eu posso trocar essa crença em você de que você pode ser bonita e ter um casamento feliz? Quanto mais bonita, mais o seu casamento é feliz. Não faz mais lógica, Cris? Então, Aí mas eu, aí você pede autorização para que ela diga, ok, você pode fazer isso. É isso. daí eu troco. A Uhum, autorização é sempre solicitada, porque tem muita pessoa que tem tanto medo, fala: não, eu não quero, não quero. uhum. Né? Ah, e aí ela realmente, porque depois disso, depois que você troca isso, a pessoa consegue ficar cada vez mais bonita. Ela consegue. E daí ela emagreceu. Ela emagrece, o marido dela me agradeceu muito. Não, porque Adorou? imagina, uma mulher feliz assim. Uhum, Um outro caso, né, por exemplo, de doença que você falou de milagre, né, um atendimento de um câncer. Eu perguntei para a pessoa: o que você tira de bom desse câncer? Né? O que aconteceu de bom com você? E a pessoa falou: nossa, minha família me aceita, minha família está me dando carinho, e não sei o que, não sei o que. Entendeu? Então, o que acontece nesse caso? A pessoa, para buscar um afeto, ela ganhou um câncer.
Mas você acha que acontece assim mesmo, Alexandre? Acontece. Doença, elas têm causas genéticas, elas têm causas de toxinas, metais pesados e essas coisas todas, e tem causas de crença. Então, aí você trabalha a pessoa, você se permite ser querida, ser amada, ter a sensação, qual é a sensação de ser amada, isenta de ter doença? Aí, aí você troca, aí você vê o semblante da pessoa muda totalmente. E o tratamento que ele continua fazendo, porque o tratamento médico é imprescindível, né? A gente não entra nesse coisa, faz muito mais efeito. Uhum. Toda doença ela acaba trazendo algum benefício para a pessoa, né? E esse trabalho, Alexandre, ele tem a ver com que parte da espiritualidade? Além das crenças limitantes, que muita coisa vem mesmo de religiões. Né? As religiões elas serviram como um freio para a humanidade, né? Porque senão o nosso eu, é, o nosso eu assim de subsistência, né? Que é um instinto de subsistência. Se não tivesse a religião, a gente matava o outro para conseguir as coisas, né? Igual um animal. Então isso continua trazendo a gente para o chão. Faz com que o bebê chore para poder mamar. Faz com que o teu corpo peça um alimento que ele está precisando. Isso é muito maravilhoso. Só que no distanciamento com o nosso eu superior, na nossa criação original como filhos de Deus, acaba criando toda uma situação de competição e essa coisa toda. E esse desvio do eu de subsistência, ele se representa pelo materialismo. Certo. Então, o materialismo, você quer matéria, você quer alimento, você quer luxo, você quer riqueza, você quer e quer e quer e quer, né? Então aí você entra em competição, você entra passando rasteiras. Uma empresa, por exemplo, ela começa uma empresa super materialista começa a trocar ingrediente, mexer no peso da mercadoria com total desrespeito. Uma empresa materialista não investe em reciclagem do lixo, então precisa ter leis muito fortes para isso, porque ela quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Né? Então isso causa briga, causa guerra e causa destruição. E é interessante que destrói, o materialismo se autodestrói. A espiritualidade, por outro caminho, ela não tem esse pensamento em si próprio. Ela já pensa no algo maior, no eu superior, no bem maior. Né? Então, como que uma pessoa, uma empresa vai tratar isso? Ela trata o outro com amor. Ela trata a natureza com amor. E você percebe cada vez mais que esse tipo de empresa ou tipo de pessoa está tendo um sucesso maior. E uma empresa materialista, a tendência dela é falência. Uma empresa espiritualista, a tendência dela é crescimento, é lucro. Quando você fala numa empresa espiritualista, você está dizendo uma empresa que ela cumpre o próprio propósito, né? Aquilo que ela se disse, o meu objetivo é esse, eu vou cumprir esse meu propósito. Ela respeita o consumidor, ela respeita seus auxiliares, seus funcionários. É isso que você está falando de empresa Exatamente. espiritualista? Uhum. Isso. O meio ambiente, principalmente. Principalmente não, igualmente. Então, uma empresa espiritualista, se você matou a charada, ela cumpre o objetivo dela. Aquilo que está escrito no objeto social da empresa. A sociedade permitiu que ela exista para cumprir aquilo. Aí, o que acontece dentro? Cada um que está lá dentro tem um objetivo pessoal, cada um que está lá dentro tem as suas crenças, e aí isso vai distorcendo o objetivo da empresa. E quando ela é mais espiritualista, ela vai ajustando isso. E aí o meu trabalho com o Theta Healing, né,
também foi na busca de uma função que um amigo meu falou: Alexandre, você, ele está na Europa, ele falou assim, você é um Chief Spiritual Officer aqui na Europa. É o Nossa, cara que que... chique! Isso quer dizer o É, quê? é o chefe espiritual, né, da empresa, é o Certo. diretor espiritual. Mas não no sentido de religião, mas para trazer todo mundo para o chão, no objetivo da empresa, na responsabilidade social, em todas as suas áreas. E aí vai ter o lucro. É muito interessante. E, na maioria das pessoas, acha que o dinheiro é ruim. Uhum. Por quê? Porque por causa desse histórico do materialismo que destrói. Nós próprios, né, a maioria das pessoas que hoje estão vivas, elas não são descendentes daquela pessoa que plantou, que colheu, que armazenou, que criou seus bichos, que fez a geleinha para o inverno. Muito dessas pessoas foram mortas. Elas foram mortas por quem era ladrão. Então, se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho muita coisa, é inseguro, eu não posso ter, vão me roubar. Isso está tudo na cabeça. Ou eu vou tirar do outro. Né? Não é o melhor caminho. Então, hoje, o que a gente coloca? Eu sei qual é a sensação do que é dinheiro na perspectiva do Criador. Né? Eu tenho a utilização do meu dinheiro para o bem maior e para o meu bem. Eu me permito ser feliz com ele. E aí Entendi. entra... É uma visão totalmente diferente. A gente vê pessoas assim perdendo, por quê? Porque se sentem totalmente inseguras com o dinheiro que tem. É bem profundo. É bem profundo. Agora, Alexandre, quando você faz também esse tipo de trabalho, você também, às vezes, utiliza psicólogos, ou os psicólogos é que pedem sua ajuda. Como é que é? Psicologia é uma outra área. Existem muitos psicólogos que conhecem o Theta Healing e fazem o Theta Healing também. No meu último Entendi. curso aqui em Americana, tinha uma psicóloga. Ela usa o Theta Healing, mas ela trabalha com psicologia. Então, ela não fala sobre Theta Healing. Uhum. Ela não fala, mas ela usa do mecanismo para poder entender, né? Porque a psicologia trabalha no terceiro plano, que é o nosso plano de existência, o plano físico. E o plano físico se cura com o tempo. Então, vai tratando. Deixa, a pessoa está sofrendo, o tempo apaga, sabe? Uhum. A pessoa conhecendo o Theta Healing, ela para todas as profissões, para todas, ela ajuda bastante na resolução daquela situação. E ela é assim, ela é específica de situações, né? Não é assim, você vai lá, faz uma sessão e pronto, está resolvida a sua vida. Não, são coisas específicas que você vai descobrindo, achando que aquilo pode estar um problema, aí a pessoa leva esse problema para você e você vai aos poucos tentando descobrir o que é. É isso? É isso aí. Mas, assim, aquele problema que ela levou, a maioria dos casos já está resolvido. Né? Quando é trauma, é muito interessante a gente trabalhar trauma. Você não faz ideia, Cris, da quantidade de pessoas, eu estou assim absolutamente chocado, que foram abusadas sexualmente quando eram crianças, por tios, por primos, por sei lá quem, né? E isso fica um trauma. Algumas pessoas me falam assim, então, mas eu senti prazer. E a pessoa carrega aquela culpa, porque prazer não pode ser sentido, né? E é como se a criança tivesse alguma responsabilidade com aquilo, né? Então, você vai lá no histórico, porque no nível do pensamento, no nível do plano espiritual, não tem tempo. O tempo é desse plano físico. Então, você vai naquela cena, você conserta, você explica a situação para a criança, e quando você conserta aquilo, todos os outros episódios que foram consequências desse trauma automaticamente se eliminam. E é muito comum você falar com a pessoa depois, ela não lembrar. Nem lembrar mais o problema. Então, traumas e perdas, traumas
de acidentes, traumas, né, de todo tipo, eles são tratados também. E, Alexandre, e a religião da pessoa, nesse momento, ela ajuda ou atrapalha? Ela depende, né? Porque na história das religiões foram colocadas muitas crenças que, especialmente do sofrimento. Então, mesmo religiões modernas que já têm uma visão superior, de Deus supremo, de Deus superior, as pessoas acabam levando isso para abaixando o nível e colocando culpa na pessoa, colocando como se Deus fosse um carrasco que ficasse lá, né? Uhum. Então, coitado do karma, né? Coitado do karma e coitado do diabo, coitado do espírito possessor. Uhum. Eles são culpados de um monte de gente, de coisa. E a pessoa fica, é meu karma, eu tenho que sofrer. Entendeu? O karma é uma experiência. Uhum. O karma, quando a pessoa fala, nossa, eu tenho um karma, ai, que gratidão, meu Deus, puxa vida, eu tenho essa experiência. Eu aprendi que isso é errado. Eu aprendi que isso faz sofrer o outro. E trabalha de uma forma totalmente diferente. Então, nesse ponto, não a religião, mas os religiosos podem atrapalhar muito. Mas, por exemplo, se você está tratando de um cristão, né, que realmente ele entende que quem cura, né, que é uma verdade, né, que Cristo salva, que é uma verdade que o sangue de Cristo tem poder, aí você faz o comando a Deus Supremo, né, a Deus Criador tudo que é, e através, né, desse plano divino, que tem forma física, que é o quinto plano. Tem gente que chama quinta dimensão, mas no Theta Healing é o quinto plano, porque o quinto plano tem várias dimensões. Quando a gente faz uma cura, trabalha uma cura, que você envolve o quinto plano, é comum a gente ver anjos. Ai, que bonito, adoraria ver anjos. Eles intervêm. Aí você fala assim, nossa, é a minha imaginação? Pode ser, mas é bonito. E são coisas assim que você não está esperando. Sabe igual sonho? Como é que eu sonhei? Você não está esperando, eu preciso ver. Não, ele aparece assim, né? E então, quando assim, as religiões terceirizam muito a culpa. Isso Alexandre, essa coisa da religião, da culpa e do sofrimento, quando a gente já falou aqui, você falou algumas vezes, toda hora vem na minha cabeça esse pensamento, sabe? Assim, quando alguém tem algum problema, a pessoa diz assim: nem Cristo agradou todo mundo, não vai ser eu. Seja, né? Essa frase, ela tem a ver com isso? É uma crença limitante. Uhum. É uma crença limitante. Porque, na verdade, as crenças limitantes, do que o pouco que eu sei, mas elas me remetem ao seguinte: em vez de você conversar, por exemplo, vamos pegar aqui o cristianismo, sobre o amor de Jesus Cristo, você discute as regras morais de Moisés, da lei de Moisés. Né? Aí você fica o tempo inteiro na moralidade, na periferia da religião, digamos assim, com todo respeito às pessoas, às leis e tal. Mas você fica nessa periferia e você não cuida do essencial, que é o amor. É o amor. Porque se você cuida do amor, é diferente, né? Tanto para quem recebe como para quem doa, não é? Exatamente. Agora, a gente precisa entender o momento histórico daquilo. Certo. Por exemplo, quando lá atrás falaram assim, não pode comer carne de porco, porque carne de porco é impura. Uhum. Por que não pode comer carne de porco? Porque ela estava contaminada, ela realmente estava impura. Agora, como que o profeta, que tinha ligação, a intuição direta com Deus, ia explicar para as pessoas que tinha um verme lá dentro, que esse verme ia matá-los, ia para a cabeça, para o intestino? Então ele fala, não pode comer. Agora, você, hoje em dia, não comer porque é impuro, porque é pecado, porque vai para o inferno, é toda coisa totalmente diferente. Mas aí, por exemplo, os judeus têm isso e a gente respeita porque eles não querem comer. Isso é diferente. Mas num sentimento muito bonito, que é um sentimento de gratidão ao esforço que os antepassados deles fizeram por não ter comido carne de porco. Certo.
entendeu? É tudo com que esse é um sentimento espiritualista. Eu não vou comer carne de porco porque eu vou para o inferno. É ultra materialista. É completamente diferente. Exato. Eu não vou comer carne de porco em respeito ao esforço que meus antepassados fizeram e não comeram e não se contaminaram e por isso eu estou aqui. É muito bonito. Certo. É muito bonito. Agora, então a religião foi um freio. Fala assim, não cobiça a mulher do próximo. Entendeu? Tem algumas coisas, porque imagina a situação, o furdúncio que devia estar naquele momento. Certo. Porque você tem o instinto de sobrevivência, você tem toda as suas vontades. Se não tem alguém falando regrinhas, né? Num certo momento que precisava a humanidade se reproduzir, e em algum momento, que a gente não sabe nem se é verdade isso que está escrito na Bíblia, houve também uma orientação contra, por exemplo, atos homossexuais. Uhum. Mas são momentos totalmente diferentes. E entender isso à luz do Criador, do amor incondicional, é totalmente diferente. Então, por exemplo, se vem um cara fala para mim, eu traio uma esposa. No quarto plano, que é o plano dos espíritos, falam assim, que julga o tempo todo, né? Dos humanos que estão lá. Você está errado, você vai ter que sofrer para pagar isso, você vai sofrer, você não pode ser feliz porque você é um traidor, né? No quinto plano, que é o plano divino, ele já começa, por que você está fazendo isso? Já começa a ter um amor maior e uma iluminação para saber, puxa vida, mas, né? Já existe uma compaixão sobre isso. No sexto plano, que já não tem forma, mas são as leis que regem todo mundo, ele vai falar assim, é verdade, ele está traindo, porque é a lei da verdade. E Deus fala assim, né, no sétimo plano, puxa vida, deve ser muito difícil essa pessoa estar nessa situação, eu posso ajudá-la. No terceiro plano seria assim, o tempo resolve isso, vai ficar velho, vai resolver. Se você acionar o segundo plano, que é das plantas, dos seres elementais, dos seres elementares, por exemplo, as fadinhas vão falar assim, nossa, mas o que é traição? Porque elas não conhecem esse comportamento humano. Um ser elementar, um Exu, ele vai falar assim, que é um ser da natureza, que não tem essa coisa do julgamento, ele vai falar assim, o que é traição? Ele não consegue nem entender. E o primeiro plano, que é mineral, aí ele nem vai responder nada, porque ele é tão sólido e tão denso que ele não se movimenta. Então, se você esperaria algumas dezenas de anos para ele te responder alguma coisa, mas você pode pegar um cristalzinho e fazer um tratamento com a pessoa. Entendi. Então, agora, Alexandre, mas de qualquer forma, pela regra que a gente vive hoje, uma traição como essa do casal, né, ela não é permitida. Tá certo? Até porque se o casal tá junto, se eles se casaram e tal, alguma jura de promessa eles fizeram, ou no civil, ou no religioso, ou entre eles mesmos. Então, como que você cuida disso? Ou trata isso? A pessoa veio me procurar porque ela se sentia culpada sobre essa situação. Então, é aí que você consegue tratar. Qual que é o motivo dele estar com essa situação. É muito importante dizer que monogamia são muito poucas pessoas que têm geneticamente a composição monogâmica, vamos dizer 10% da população. Então, 90% ainda carrega no gene, eu vou procurar onde eu posso me reproduzir, eu vou procurar onde eu posso ter mais prazer. E aí existe esse freio. Não, eu vou me segurar, eu vou, né? Tem casais que podem trabalhar muito tranquilamente, mas essa pessoa se sentia totalmente culpada. E aí nós fomos escavando, né, para saber qual que era a situação que estava levando a isso. E tinha a ver muito com masculinidade. Eu provo que eu sou homem, sabe, tendo casos.
Isso também são crenças inconscientes. Ele tinha conscientemente toda certeza absoluta que ele não queria ser assim, mas já carrega no histórico, né, dele essa situação. Então você vai lá naquele ponto e resolve. Eu sei ser feliz, eu sei ser másculo, eu sei ter prazer, viver plenamente a minha sexualidade sendo fiel com a minha esposa. Eu sei qual é a sensação disso. Isso é para o bem maior. Né? Então, daí aí você trata a pessoa para que ela se sinta feliz, né? Porque esse era o desejo dela. Se o desejo dela fosse se separar, aí a gente trataria essa situação para que isso ocorra da melhor forma. O que acontece no planeta, Cris? Se tem casal... Só para a gente concluir aí, né? Então, assim, na verdade, o Theta Healing, ele funciona assim. A pessoa vai, te apresenta um problema, você vai, trabalha com ela, daí se ela achar que realmente o caminho é esse, então ela diz, ok, eu aceito e vou mudar. Se ela achar que não, você não muda, é isso. Não, no sexto plano, que é o plano das leis, existe a lei do livre-arbítrio. E ele é uma lei que é intransponível. Você trabalha com ela. Né? Certo. Agora, ainda falando sobre as ondas θ, as ondas θ seriam as ondas normais do planeta. Então, é uma onda ultra relaxada. Nas ondas θ, você tem furacões? Tem, mas são furacõezinhos. Você tem terremotos? Tem. Mas são terremotos sabe, sem grandes danos. Tem problemas de variação climática? Também tem, mas é sem sofrimento. Agora, nós não estamos nunca em θ, muito menos em alfa, que nem em alfa a gente não está. A gente está sempre em gama, que é aquela coisa assim, sabe, super alerta, nervosa, preocupada, eu vou para lá, vou para cá, né? Chega até 5.000 Hz. O que acontece? Que isso é manifestado nas ondas chumas do planeta. Está totalmente destrambelhado. Então, todas as tragédias, catástrofes ocorrem por essa vibração do ser humano dentro da preocupação, dentro do medo, que é justamente a forma de pensar materialista que foi feita até agora. E que foi feita até agora para o exercício do livre-arbítrio e da escolha do ser humano. O Criador fez todo esse planejamento dessa forma. Mas, dessa vez, o planeta vai se regenerar. Essa é a grande verdade. E aí, Alexandre, as pessoas elas fazem várias sessões de Theta Healing e elas vão descobrindo outras coisas, é isso, né? Porque, claro, ninguém tem um único problema, né? Você vai mas descobrindo... isso se a pessoa quiser. Né? Porque ela pode fazer uma só, tem várias, né, que é um assunto específico que ela veio tratar. Na primeira sessão, nós fazemos ativação do DNA, dos cromossomos que não estão ativados, a intuição da pessoa melhora muito, e às vezes as pessoas somem, e de repente eu recebo uma mensagem que a vida dela mudou totalmente, assim, para melhor. Não, assim, o nosso eu de sobrevivência fala, eu adoro feedback. Eu adoro quando eu recebo um retorno, porque às vezes eu falo com uma pessoa e ela não falo mais, não tem mais contato, e a gente tem uma certa curiosidade. Aí você consegue sentir se está bem, se não está bem, né? Ah, tá tudo bem. De repente a pessoa escreve para você ou fala assim, gente, é impressionante, porque aquela situação ela desapareceu da minha vida. Certo. Ou casos assim perdidos de empresas, casos assim que, sabe, insolúveis e que de repente eles encontram um caminho. Entendi. E dentro de uma empresa, eu respeito essa questão e não falo sobre Deus criador ou tão abertamente. Eu vou respeitando esse movimento, mas escavando para saber o que você ganha com isso. Né? Todo profissional ele é bom até certo momento, ele fica ruim, sabe? Eu tenho vários donos, né?
falam isso. Ah, o mundo realmente é um mundo de competição. Se eu não competir, eu não vou ter nada. Então, vive numa competição, 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 que se perde totalmente, né? Nossa Senhora. É. Com burnout, com nervosismo. Você vê muito reflexo na família, assim, na educação dos filhos, que criação que está sendo dada. E quando você está muito nervoso, na verdade, as suas atitudes, elas muitas vezes você toma atitudes impensadas que vão ter uma consequência lá na frente enorme, né? Porque É, é por isso que quando alguém está muito nervoso, a pessoa chega, né? Quem realmente gosta daquela pessoa diz: respira primeiro, depois você conta. isso. Né? Porque parece que quando você dá esse refresco para o seu corpo, né, uma respiração para valer, você começa a colocar as ideias no lugar. É. A intuição, ela ocorre em todos os momentos da vida, porque nós estamos vivos porque a gente está ligado com o Criador, com essa partícula onipresente. Quando você está nervoso, a percentual de acerto seria quanto? No máximo uns 10%. Quando você está calmo, em alfa, uns 50%. E quando você está em teta, chega a 90%. Então, será que isso que eu estou falando faz sentido para você? Posso testar em você, se é isso mesmo? E aí vai fazendo, aí você tem uma rapidez muito maior. E hoje as pessoas estão entrando em teta, que isso não acontecia no passado, meio que automaticamente. Então, isso é muito importante saber. Um dos grandes problemas da sociedade hoje, por exemplo, são os filhos que ficam direto no computador, no joguinho. Tem gente até que morre com essa situação. E quando a pessoa está ali, né, no joguinho, a mente dele está tão focada que ela entra em teta, como se fosse uma realidade virtual. É uma realidade virtual. Então, o mundo exterior está dentro de um sonho. Aí vem a mãe ou o pai e fala assim, você é um incompetente, você vai ser um desastrado, você não vai ter sucesso. E a pessoa está em teta. É perigosíssimo isso, porque o subconsciente vai registrando isso automaticamente. Então, uma dica para quem está ouvindo e tem esse filho nessa situação é falar exatamente uma programação adequada. Você é feliz. Puxa vida, como você sabe organizar os seus horários de atividade no computador, atividade escolar, atividade com a família. Mesmo que ele esteja ali no joguinho. Ele não está, é o subconsciente dele que está registrando. Como a gente está trabalhando com o sétimo plano, na visão do Criador, é bom não colocar coisas que sejam do ego. Por exemplo, é porque você vai casar com uma pessoa bem rica. Você vai casar com o filho do fulano. Isso aí é magia. Não deixa de ser uma magia negra, entendeu? Porque você está colocando na cabeça da pessoa. Né? Então, você está interferindo no livre-arbítrio dela. Mas como um filho do Criador, ele é feliz, ele respeita os outros. Aí você vai falar assim, como você sabe se amar? Como você sabe amar o próximo? Como você sabe amar os animais? Como você... E de bebê, você pode fazer isso com o bebezinho, a hora que ele está virando os olhinhos dormindo, ele está em teta. Ele não está em sono profundo. Aí você já vai fazendo a programação nele. Que é essa programação, vamos dizer, do bem, né? Você é uma pessoa... a programação que manifeste desejos, que respeite o livre-arbítrio e que respeite a natureza. Então, você vai transformando as pessoas em pessoas sintonizadas com Deus, você vai transformando as pessoas em pessoas altamente qualificadas para a sociedade. Que você vai dizendo isso, você é feliz, você respeita o meio ambiente, você se respeita, respeita os outros, é esse tipo de frase. Você se ama, né? Porque a gente encontra muita egodistonia, sabe? Eu não sou o modelo desse momento, então a egodistonia pega pesado, né? Porque a pessoa vai sofrer, né? Eu tenho gratidão pelo que você é, pelo que eu sou, né? Então você vai programando o seu filho, a sua criança nesse momento. E a pessoa está em teta, mas ela não está sintonizada com o Criador. Daí você põe ela nessa sintonia e faz esse trabalho. É maravilhoso. Isso pode fazer com adolescente também, que a mãe vai acordar,
filho, você vai, né? Ou está dormindo, ó, essas horas de sono sua vão te trazer uma satisfação e um descanso que você vai acordar super desperto amanhã. E isso vai introjetando. Porque a gente escuta muita bobagem. Uhum. Vamos falar uma bobagem bem chula. Por exemplo, toda loira é burra. Certo. Uhum. Além de ser um preconceito. É chula. E aí, mas o que acontece? Todo mundo fica falando, fica falando, fica falando. O subconsciente, ele não tem filtro. Então, ele registra. Então, se você vai falar, de repente, essa é uma crença limitante que para você é ridícula, mas está lá dentro. Então, você... Entendeu? Então, você reconhece qual é essa crença. E se tem ou não. Eu, por exemplo, tenho meu sítio, né? Dentro da agronomia, eu estudei muitos anos a parte sempre ecológica, da agroecologia, orgânico e de aprendizado com a natureza, né? Em várias metodologias e numa metodologia chamada IOPO. E eu tenho um sítio. Eu comprei na Serra da Mantiqueira, no topo da serra, em Águas da Prata. Procurei um local que tinha minas de água para eu ter a água pura para fazer, né, os alimentos, os animais, assim, os alimentos que a terra der no momento que ela está disposta a dar. Mas a coisa não andava, não andava. Eu fiquei 2 anos assim, num desespero. Aí um dia, né, e eu trabalho comigo mesmo o tempo todo, né? Aí um dia eu acordei de manhã, veio assim na minha cabeça: você acha que sítio é um prazer na compra, outro na venda? Já ouviu falar isso? Já ouvi muito. Chácara, sítio, Aí eu casa na testei em praia. mim. Eu testei em mim, sítio é um prazer. Agora deu negativo, graças a Deus, senão eu tinha que reprogramar. Daí eu me reprogramei. Fui tomar banho. Ai, meu Deus, eu preciso reprogramar isso. Mas no dia seguinte, eu me tornei o dono do sítio de verdade. Por quê? Porque é idiotice. E quando eu fui falando essa programação nova, me foi vendo muita imagem. Sabe, todos nós, num passado muito recente, somos todos descendentes de sitiantes. Uhum. Gente, e todos sitiantes, sabe, né? Sitiantes, fazendeiros, tal, né? Tudo é um setor primário, mas é o setor essencial para a alimentação. Então, olha a bobagem que estava na minha cabeça. Eu dei risada depois, mas isso me foi um exemplo muito, muito positivo para tratar com as pessoas. Entendi. Uhum. Alexandre, o padre Jocelir, que é da Igreja Católica Brasileira, ele disse aqui também, eu já ouvi várias vezes, que ele fala que o pior que um pai e uma mãe podem desejar para um filho é quando ela amaldiçoa o filho. E quando ela amaldiçoa, na verdade, ela quer dizer assim: esse não tem jeito, isso aqui não vai para frente, ele vai ser sempre assim. Que frases desse tipo, ele diz, é o maior mal que um pai e uma mãe pode fazer para um filho. É isso que você está falando dessas frases agora, né? Enquanto está dormindo, enquanto vira o olhinho quando é bebê e tal. E essa criança, para apagar esse passado, você faz um comando específico, né? Pedindo a Deus para que todos os contratos, votos, juramentos, que não estejam sintonizados com o amor incondicional, sejam concluídos, encerrados, resolvidos no nível histórico da pessoa. E cancelado de todos os outros níveis de crença. Muitas vezes vem imagem. Vem imagem, que você vê, sabe? Promessa de que gente lá no passado fez promessa que na família dela nunca teria uma separação. E você vê casamentos doentios. Casamento tá todo mundo sofrendo, tava o marido, a esposa, os filhos, tá tudo sofrendo. Mas tem aquilo que vai acontecer uma desgraça, né? Se acontecer. Então, isso tudo aparece dentro desse comando. Certo. Um dia desse foi muito interessante, né? Porque eu estava fazendo em mim, fiz um comando e me veio o nome de uma entidade, de um anjo, né? E que, na verdade, se tratava de um anjo caído. Mas que, olha, Cris, nessa busca da espiritualidade, acho que eu tinha quantos anos? 15, 17? Eu vi um roteirinho assim para você sintonizar com o seu anjo. Sintonizei com o anjo caído, que são anjos que eles, pelo ego, eles não conseguem retornar ao mundo divino.
E me veio o nome claramente. Eu falei, gente, como que eu fui lembrar desse nome? Anjo caído, a gente faz o comando através do nome dele, né? Uhum. E aí, nossa, precisa ver a alegria dele, porque ele acho que ele não aguentava mais. Então, através do comando, você visualiza ele indo até a luz de Deus, ele pode retornar ao mundo angelical. Nossa, Alexandre, eu estou ficando encantada, porque eu sou uma amiga dos anjos, nunca vi um anjo. Eu adoraria ver um anjo. Vou ver. O nosso propósito do ser humano é sempre crescimento, evolução, até arcanjo. Certo. Daqui a algum tempo você pode ser uma arcanja. Nossa, quem sabe? Alexandre, e o que é esse quadro que está atrás de você? O que ele significa? Esse quadro aqui é uma palavra que está bem em moda atualmente. Esse quadro eu ganhei de uma artista plástica, ela chama Mônica Leite, e ela mora em Pinhal. Esse quadro, eu adoro ele de frente e verso. O verso dele é vermelho, ela pintou inteirinho também, mas sabe aquela arte que só você pode desfrutar? Ele está escrito, é um kanji, um ideograma, né? Que está escrito Kancha, que é gratidão. Ah, que bonito. A gratidão. Kan é um sentimento e Cha é um sentimento assim, me perdoe, me desculpe, mas eu, para existir, eu dependo de você. Eu reconheço que a minha existência depende de você, do outro. A gente é tão egoísta, mas, como que a gente está fazendo esse bate-papo hoje aqui? Está fazendo porque alguém fez a tecnologia, fez o computador, está trabalhando, entendeu? Então, esse volume de pessoas envolvidas é maravilhoso. Porque você não faz nada sozinho, nada. Nada. Tem uma maravilha da criação que não existe e nunca existirá dois seres humanos iguais. Existem centelhas, que são centelhas gêmeas, mas são alguns casos, né? E aí é igual, mas imagina assim para você encontrar, mas acontece. Você encontra uma pessoa que é igual a você, normalmente dá o casamento, né? Você tem semelhanças, mas não... Essas semelhanças são as almas gêmeas, né? Então, você reconhece que a minha existência depende do outro. E é uma cura, esse quadro é uma cura, ele estar aqui, porque essa palavra, esse ideograma, esse desenho, ele vibra em todo o lugar. Então, esse quadro que você tem, essa florzinha que você tem, eles estão fazendo curas também pelas cores, que é as curas da cromoterapia, do sexto plano. No sexto plano você tem cromoterapia, numerologia, você tem várias técnicas. Alexandre, a gente pode ver o verso desse quadro ou não? Não, porque você falou, eu fiquei curiosa. Vamos lá ver. Ele é inteiro vermelho. Uhum. Dá para ver, né? Aí tem aí embaixo, dá para ver. Então, é um mimo, né? É um mimo, né? Nossa, é muito legal ganhar uma coisa dessa. Bem bonito, né? E a gratidão, ela move, né? Ela que move a felicidade. Uhum. Porque você reconhece a existência do outro, a dependência do outro, e você retribui em função disso. Alexandre, às vezes eu fico olhando no YouTube, assim, tem várias pessoas, porque tem muitas práticas espiritualistas ou práticas que querem te deixar mais feliz, tem muitas coisas, né? E eu ouço várias vezes em vídeos diferentes que diz assim: você vá falando a palavra gratidão, vá pronunciando boas coisas, amor, mesmo que você não sinta. Eu acho engraçado isso, mas eu entendo agora pelo que você está falando, porque, na verdade, é aquilo que você vai falando, no fundo, depois você vai sentindo. Acho que é esse que é o propósito. E tem uma prática que não é uma prática do sétimo plano, mas é uma prática de você se comportar com aquele desejo, com aquele comportamento que você quer ter. Então, você finge que tem aquilo. Chega uma hora que está incorporado. Ele vai no tempo, né? Agora, não basta... eu vejo que as pessoas, todo mundo, gratidão, usando esse substantivo como um adjetivo. Isso me incomoda um pouquinho.
Eu já ouvi explicação assim, você tem que substituir o obrigado, porque eu substituo o obrigado por gratidão, porque eu não sou obrigado a nada. Não, Qual que é a não. gratidão, né, que tem? Nós estamos falando coisas muito diferentes. É, É, então, a gratidão é a mesma coisa. A oração leva a uma ação, a gratidão leva a uma retribuição. Eu reconheço que eu dependo de você para a minha existência. é isso que quer dizer a gratidão, né? Quando você diz, eu sou grata a você, porque, na verdade, quando você diz, eu sou grata a você, você está dizendo, eu agradeço o que você fez por mim. Isso. Porque quando você diz obrigado, a pessoa te deu um objeto, sei lá, alguma coisa, te desejou alguma coisa. Agora, quando você diz eu sou grata pela sua amizade, pelo carinho, eu sou grata pelo que você já fez por mim e me ajudou a ser quem eu sou. Isso é a gratidão, não é? Isso. E daí você vai retribuir de alguma forma. Você vai dar um sorriso na hora da padaria, você vai na padaria. Isso são todas formas que você vai tornando o mundo somente de pessoas felizes. O que aconteceu comigo muito fortemente no Theta Healing é situações que antes seriam altamente estressantes para mim e que passa desapercebido. Eu estava com um amigo... nós fomos jantar e eu fiz o pedido bem claro para o garçom e ele trouxe errado, ele trouxe o prato errado. E ele trouxe o meu errado. E acho que ele pensou que a gente fosse dividir o prato e ele não trouxe o prato do meu amigo e eu que tinha oferecido o jantar, né? Eu falei assim, me desculpa, eu me expressei mal. É esse prato e o outro. E eu fiquei tranquilo, como era o meu, eu podia comer frio, né? E depois que eu falei, tá, e o cara, me desculpa, só que foi natural. Eu falei assim, nossa, eu não fiquei nem nervoso. Ele falou, você sabe que eu percebi que você não ficou nervoso? Eu falei, cara, mas não teve um milímetro de assim, ai, que coisa, né? Então é aquela coisa mais profunda, aquele sentimento mais profundo que ele aparece nessas horas, e foi um teste para mim. Entendi. Ai, muito interessante. Nossa, Alexandre, eu ficaria horas aqui te ouvindo. Você é ótimo. E me diz uma coisa, você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei? Eu falaria, eu daria um reforço na questão da gente entender a intenção divina. Nós falamos sobre religiões, as religiões elas têm limitações entre elas, né, que foi posto na história, mas existe alguns princípios que são essas leis de Deus, né, que não têm forma, mas elas têm cores e consistência, de que são imutáveis. Por exemplo, o amor ao próximo ele é imutável para qualquer religião. O amor à criação, a Deus, né, ela é imutável para todas as religiões. Então, dentro da sua religião, é prestar atenção nisso. Se alguém falar para você, você tem que sofrer, porque é bom sofrer, olha, cancela. Você escuta uma bobagem, cancela. Eu reconheço, eu peço perdão a Deus né, e vou, de alguma forma, corrigir essa situação, mas de uma forma maravilhosa, sem sofrimento, com inteligência, com sabedoria. E, aliás, é o momento da gente substituir o medo por sabedoria. O medo tem uma vibração muito forte. E ele atrai coisas ruins. Então, como que eu não chego até a beira daquele precipício porque eu tenho medo. É uma situação. Mas eu não chego na beira daquele precipício porque é perigoso. É diferente. A sabedoria, em todos os momentos, né? E a grande evolução se dá pelo autoconhecimento. O Theta Healing é uma técnica que ajuda muito no autoconhecimento, naquela parte dos 90% que você não se conhece. Se você se interessou pela técnica, tem o site, né, www.thetahealing.com, Theta, T-E-T-H-A, healing, de cura.com. Lá você coloca a sua cidade, você vai achar terapeutas, vai achar instrutores, e está ficando bem difundida, e é uma delícia.
Que bom. A gente vai deixar aqui também na descrição aqui do YouTube exatamente como escreve e também vai colocar o site, que é para as pessoas saberem. Legal. Né? Alexandre, eu quero que você deixe uma mensagem aqui para você já falou muitas coisas legais, mas que você queria que você deixasse uma mensagem para esse tempo aqui que a gente está vivendo, essa época do Covid, que alguns acham que veio para arrebentar com o mundo, outros acham que veio para o mundo ser melhor. Eu queria que você deixasse uma mensagem, tanto para quem perdeu, né? Foram mais de 560 mil vidas só no Brasil, e tanto para quem for, eu diria para quem ficou, né? E que passou por esse luto absurdo e que hoje tem que recomeçar de novo a vida e que parece que, assim, tem horas que parece que a vida não vai andar, né? O Covid, ele é uma repercussão de toda essa tensão mundial que tem. Que o vírus, ele se apropria do medo e da briga, né? Então, eu sou certo, você está errado, aquela coisa assim que você fica terceirizando as coisas, né? E o vírus é um vírus muito novo no ser humano, ele não tem intenção de matar, ele tem intenção de sobreviver, só que como ele não sabe a medida, ele acaba matando. Então, para essas pessoas, nós vamos mandar amor incondicional, que é o que a gente pode fazer de mais elevado, né? Para essas pessoas que faleceram, para essas famílias que ficaram, tá? E eu vou fazer também alguns downloads, né? Algumas afirmações, e que se a pessoa quiser incorporar isso na vida dela, quando ela estiver ouvindo, basta falar sim, tá bom? Tá. Então, Criador de tudo que é, eu solicito que o vosso amor incondicional, de felicidade, de alegria, seja derramado por todas as vítimas do Covid, e por seus familiares, que os familiares que ficaram possam ser felizes e saber que quanto mais felizes eles forem, mais eles honram e vibram positivamente para os seus entes queridos. Que o vírus seja derramado também sobre o vírus, sobre todos as equipes médicas, todas as situações, para que todo mundo possa receber do melhor. Grato, está feito, está feito, está feito. Eu sei qual é a sensação de ser feliz. Eu sei o que é ser feliz na perspectiva do Criador. Eu sei como ter sucesso nos meus desejos. Eu sei o que é desejo na perspectiva do Criador. Eu sei construir uma sociedade espiritualista. Eu sei qual é a sensação de viver numa sociedade espiritualista. Eu sei o que é uma sociedade espiritualista na perspectiva do Criador. Grato, está feito, está feito, está feito. Pronto, Cris. Nossa, que legal! Gostei muito mesmo. Alexandre, eu te agradeço muito essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço aí o seu precioso tempo, né? Porque, como eu digo aqui, o tempo é a maior riqueza que temos hoje, não é? E agradeço também a você que está aqui nos vendo pelo YouTube, a você que nos ouve pelo Spotify, e te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Angeline, compartilhe o vídeo, fale sobre esse espaço para os seus amigos e para a sua família. Na próxima quinta-feira, uma nova entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Alexandre? Muito obrigada mesmo. Adorei, Cris.